Vamos lá. Então, assim, algumas pessoas vão achar estranho recursão, outros vão achar muito estranho. Ninguém vai achar, que óbvio, entendeu? Então, naturalmente, vai ser estranho. Não sei se vocês lembram, não faz muito tempo, vocês estavam fazendo FUP e o conceito de loop era estranho. Porque você pensar em algo que está se repetindo ali do nada e você está acompanhando essa repetição, é estranho. Hoje você olha para o loop e pensa, ok, eu vou fazer tal coisa tantas vezes. O problema, foco, é que não importa quanto tempo passe, recursão vai continuar sendo estranho, tá certo? Recursão vai continuar sendo estranho. Talvez seja um pouco menos estranho conforme você se acostuma. Porque o nosso cérebro, ele é acostumado a pensar nas coisas de forma linear. Então, quando você pensa num processo de repetição, você pensa ele se espalhando no tempo. Só que na recursão é como se você fosse entrando na toca do coelho, na toca do coelho, na toca do coelho, na toca do coelho, e aparentemente esse processo de profundidade, né, visualmente seria aprofundar-se, até chegar no resultado. Então, enquanto você pensa o laço indo e terminando, a recursão ela é como se você imaginasse que você está empilhando, né, se você pensar para cima, mas cavando e voltando. Vou pegar só mais um outro exemplo aqui. CD. Vê se faz muito tempo. Alguém me perguntou sobre os rascunhos, tá certo? Você consegue apertar o Rzinho para criar um rascunho? Acabei de ajeitar o módulo de rascunho todinho e botar um nome aqui, teste. E aí ele vai... tá. RT. Banana. Ok. Então, vamos aqui. Bora aqui. A recursão mais simples que tem seria, por exemplo, aquele velho fatorial. Como é que eu sei qual é o fatorial de um número? Fatorial de um número... Quanto é o fatorial de 5? Eu não sei. Eu sei que o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. Valor vezes o fatorial de valor menos 1. Então, quando você chama isso daqui, ele vai chamar o fatorial do próximo. Só que você tem que ter um ponto de parada. O que é o ponto de parada do fatorial? Qual é o fatorial que você sabe? O fatorial de 1, acho que é igual a 1. Se valor for igual a 1, retorna 1. Existe fatorial de 0? Acho que é a partir do 1. É a partir do 1, né? Porque não faz sentido você ir para o 0. Então, toda vez que você chama isso daqui, quando você manda calcular o fatorial de 6, ele vai fazer aquela escadinha. Lembra da escadinha? Vai descendo, FMT. Valor. Ele vai descendo, até a gente ter o resultado, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1, e depois volta coletando, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então, o valor vai sendo coletado e calculado. Vou pegar aqui qual é o valor que vai sendo coletado. O valor que vai sendo coletado é esse. Vamos imprimir aqui o valor fmt.println coletado. Retorna coletado. Então ele começa, retorna o 1, aí 1 multiplica por 2 vira 2, 2 multiplica por 3 vira 6, 6 multiplica por 4 vira 24. Então na ida ele está só montando, na volta ele volta multiplicando. Então a gente tem aqui um cálculo
voltando. Poderia ter feito esse fatorial jogando uma variável compartilhada, mas aí ia ficar sem graça, né? Aqui eu estou indo e coletando na volta, tá? O exercício que a gente vai ver hoje é a parte de recursão visual, que é uma das que eu acho mais legal da disciplina, que é a atividade da queimada, certo? E a queimada vai ajudar a gente a enxergar o processo de recursão. Então, dessas daqui, ignora fractais fica para a semana que vem, e a gente vai ver agora a queimada. Queimada é uma atividade que a gente não consegue fazer sem recursão, por enquanto. Então, o que é que ela é? Você recebeu uma matriz de árvores e espaços vazios. Você sabe que essa matriz é 10 linhas por 30 colunas e ele te diz onde é que começa o fogo. O fogo começa na árvore, linha 9, coluna 26. Qual é a pergunta que ele faz? Se não tiver intervenção, o que vai acontecer com a minha floresta? Toda vez que você toca fogo em uma árvore, um lote, ele pega fogo e o fogo se espalha para as direções cardeais. Esquece de diagonal, vai ser só leste, oeste, norte, sul. Para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então, nosso código, ele deveria pegar a matriz, partindo de um ponto, sair tocando fogo em tudo e no final mostrar o que foi que pegou fogo. Ok? Se você não tivesse recursão, você teria que calcular quem pegou fogo e quem ainda falta ser analisado. Então imagina que você não tem recursão. Você começou desse ponto bem aqui. Aí você pensa, beleza, esse ponto é uma árvore, esse ponto pega fogo. Quem é que pega fogo a partir dele? Tem alguém que pega fogo a partir dele? Tem. Se eu olhar para esse cara aqui, sei lá, esse cara aqui vai pegar fogo o cara da direita e o cara de baixo. Só que eu não consigo seguir os dois caminhos ao mesmo tempo, né? Eu sou um programa que intera uma coisa por vez. Então, Maria, eu teria que fazer alguma técnica de, rapaz, eu só consigo seguir um deles. Então, eu vou dizer que esse cara aqui eu ainda tenho que analisar, aí eu vou seguindo num caminho, e toda vez que eu acho uma bifurcação, eu tenho que anotar essa bifurcação em algum local, para lembrar que quando eu voltar, eu tenho que seguir no outro caminho. Esse é um algoritmo, seria um algoritmo de pilha. Toda vez que você chega numa bifurcação, você diz, ops, eu tenho que lembrar de analisar esse outro caminho, porque aqui eu tenho 2 caminhos para ir, 3 caminhos para ir, 4 caminhos para ir. Mas na recursão, como a recursão lembra do estado para mim, como ela lembra do ponto em que eu estava, não me interessa. Cada nó se preocupa com a sua própria vida, vai pensar, se eu sou árvore, eu pego fogo. E se eu peguei fogo, eu jogo fogo por lados. Acabou-se o algoritmo. Porque imagina que você é uma árvore, você pegou fogo, você vai mandar jogar fogo para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E cada jogada dessas é uma chamada recursiva. A recursão ela vai empilhando os estados e tocando fogo. E quando eu voltar para onde eu estava, eu tenho exatamente a situação em que eu estava, continuando de onde eu estava. Se eu tinha jogado para a esquerda, agora eu vou jogar para a direita. Se eu tinha jogado para a direita, agora eu vou jogar para cima. Então, a gente vai olhar o código e depois a gente vai ver o código, ver ele rodando, etapa a etapa. Então, cadê? Vamos olhar o nosso código. Nesses códigos, vocês normalmente já vão receber... deixa eu apagar ele aqui, para fazer do zero. Esse aqui eu fiz com outra turma. Nesses códigos, vocês vão receber o rascunho pronto. Então, o rascunho, para várias atividades, ele já vai fazer toda a parte de entrada e saída. O teu objetivo é só fazer a lógica. Você vai focar na lógica. Você vai ficar quebrando a cabeça com ler matriz, imprimir matriz. Teu foco é a lógica. Então, vamos lá. Vamos lembrar em que ponto a gente está. Você tem uma matriz
caracteres de várias linhas e várias colunas e você quer transformar todos os hashtags. Se você pensa no hashtag como os galinhos, tá certo? As árvores com os galinhos nos toquinhos de árvore. Toquinho é só a bolinha. Então, tu vai tocar fogo em tudo, transformar os hashtags em toquinhos. Então, o que seria a lógica? Aí aqui ele vai dizer, rapaz, primeira coisa, você só pode tocar fogo em árvores. Então, quando você tem uma árvore que está na borda, ela vai tentar tocar fogo para fora da matriz. Você não pode verificar se uma coisa é árvore, se ela não existe. E aí a gente começa aqui aos pouquinhos. Será que o meu elemento existe? Se ele existe, será que ele é árvore? Se ele é árvore, eu toco fogo. E se eu tocar fogo porque ele é árvore, eu vou tocar fogo nas laterais. A lógica é só essa. Então, bora lá. Primeira coisa, quando você tem uma matriz, a quantidade de linhas é o tamanho da grid. E a quantidade de colunas é o tamanho da primeira linha da grid. Quantidade de linhas é a quantidade de linhas, a quantidade de colunas é a quantidade de elementos da primeira linha. Como é que eu sei que eu estou dentro da matriz? Ué, eu sei que se a minha coluna for menor do que 0, ou a minha coluna for maior ou igual ao número de colunas, ou a minha linha for menor do que 0, ou a minha linha for maior ou igual ao número de linhas, eu estou fora da matriz. Se eu estou fora da matriz, eu não posso tocar fogo em nada. Beleza. Cheguei aqui, eu sei que eu estou dentro da matriz. Oi. Sim, tá gravando. Vocês têm que assistir, tá? Então, beleza. Aqui eu sei que eu estou dentro da matriz. Só que eu só posso queimar se for árvore. Então, vamos testar. Será que esse cara é árvore? Se ele for árvore, eu vou fazer algo. Mas se ele não for árvore, então eu retorno. Então, primeira coisa, meu elemento existe. Daqui a pouco a gente transforma isso em funções. Segunda coisa, meu elemento, se não é árvore, não tem o que fazer, volta. Beleza. Se ele é árvore, ele tem que pegar fogo. Como é que eu boto fogo na árvore? Eu transformo aquilo que era os galinhos num toquinho. Pum! Fui lá e modifiquei a matriz. Eu tinha uma matriz de hashtags, agora, pum! Toquei fogo nessa árvore aqui. E agora que eu toquei fogo nessa árvore, o que é que eu tenho que fazer? Tocar fogo onde? Nos 4. Quem são os 4? Bora pensar aqui. Quem é o cara da direita? O cara da direita e esquerda são colunas. Direita é o coluna mais 1. E o esquerda vai ser coluna menos 1. O cara de cima vai ser linha menos 1. E o cara de baixo vai ser linha mais 1. Pronto, esse é o meu algoritmo. Meu elemento existe, meu elemento é hashtag, alterei ele e fiz isso. Esse código aqui, todinho, a gente podia simplificar tudo isso daqui com algo como valor, isValue. Será que esse grid nessa posição é um hashtag? Entendeu? Eu estou perguntando, esse grid nessa posição é um hashtag? Se ele não for, retorno. Vou empacotar as duas coisas. Verificar se existe e verificar se é o valor numa função só. Oi? Eu tenho dúvida quanto a essa questão, quando bota só retorno, retorno sem nada. Só acaba a função, porque a minha função não precisa devolver a informação. É como se fosse o break do for. Beleza? Ó. Func is value, precisa de grid, precisa de L, precisa de C, que são inteiros, e precisa de um valor que é uma runa. Se
Se por acaso não existe, eu estou perguntando, essa matriz nessa posição é esse valor? Se a posição não existe, eu retorno falso. Se a posição... E aí eu verifico se a posição é igual a valor. Retorne grid igual a valor. Então pronto. Essa função aqui ela vai quebrar galho para simplificar toda vez que você quiser testar algo. Porque você só sabe se algo é um valor se esse algo existir. Confere? Então pronto. Sim, senhor. Então tá aqui nosso cálculo. Ó. Se não é uma árvore, vaza. Se é uma árvore, toca fogo. E se é uma árvore, toca fogo em todos os vizinhos. Ué? Mas as funções vale está diferente do de igual. Ah, tá. Obrigado. Pronto. Como é o nome desse prego assim? Trophies. Trophies aí pra vocês. Mas não teve nem graça. Vamos fazer o negócio ficar pelo menos bonitinho. Vamos ver a recursão se espalhando. Para ver a recursão se espalhando, a gente vai ter que começar a colocar, ao invés de deixar esse negócio rodar solto, toda vez que ele fizer uma mudança, eu vou imprimir a matriz. Oi. Sim. Ah, vocês têm que sair, né? Que tristeza. Que tristeza. Hoje é dia 1º, Cecília, Ana, Ana Lia, Ana Vitória, André Caiari, André Luiz, André Souza, Ana Liz, Raika, Cain Anderson, Vinícius, Kevin, Daniel Almeida, Fernandes, Gabriel Fernandes, Gabriel Franco, Franco não, Ian Freitas. Tu ajeitaste tua foto, Ian, ou não? Ah, tá, então vai ficar com X ainda, a presença. Manda a foto para mim. Yarley. Presente. Isaac. Presente. Ivna. Presente. Isabel. Presente. Jeová. Presente. João Gabriel. Presente. João Pedro. Presente. José Alan. José Maison. Presente. Ricardo. Presente. Iago. Presente. Juliana. Presente. Cauã. Presente. Kaique. Presente. Maria Graziele. Matheus Eugênio, presente. Moacir, presente. Sâmia, presente. Sebastião, presente. Sofia, presente. Wellington. Presente. Ok. Não. Será que o OBS está gravando? Está gravando. Então, vamos seguir a vida, bora. Ok, então o que a gente vai fazer? Toda vez que tiver uma alteração, a gente vai imprimir essa alteração para a gente ver o que está acontecendo. Então, na hora que ele terminar de escrever, eu vou chamar a funçãozinha de mostrar a função, showGrid. ShowGrid. Só que se eu não fizer nada, ele vai... só imprimir milhões de vezes. Eu tenho que dar um jeito de parar a execução e ficar esperando um enter, uma tecla, alguma coisa. Se eu tentar ler um inteiro, toda vez que eu vou ter que ficar digitando algo e imprimindo, digitando algo e imprimindo. Eu quero alguma coisa que pegue o enter. Então eu vou pedir para ele ler um caractere, e esse caractere poderia ser um enter. Então eu vou criar aqui um var trash runa. Vou criar aqui uma runa e vou mandar ele ler essa informação, fmt.scan. Se eu fizer o scan puro,
ele vai ficar ignorando os white spaces, procurando informação legível. Então eu vou fazer aqui, mandar ele ler 1%C, que nem o finado C, dizendo que eu aceito inclusive um white space, um enter, um qualquer coisa. Então eu vou mandar ele ler aqui o meu trash, certo? Então, quando ele alterar, eu vou imprimir, e quando ele voltar, eu vou imprimir também. E aí, para poder ficar bonitinho, eu quero enxergar a ida e a volta. Então, quando ele for, ele vai colocar a bolinha para dizer que começou a pegar fogo, e quando ele voltar, ele vai colocar o xizinho para dizer que voltou da recursão. Beleza? Então, o que a gente quer ver é esse processo da recursão indo e recursão voltando. Então, vamos aqui para executar iterativo. Ah, tá. Se eu não colocar algum separador, vai ficar as grids tudo penduradas uma do lado da outra. Print ln de tracinhos. Bora aqui. Pronto. Então, vamos ver aqui a nossa vida. Para começar o código, eu preciso de algum valor de partida. Deixa eu pegar alguém aqui. Eu vou pegar... esse daqui. Esse daqui vai ser meu código de partida. Então, bora acompanhar esse breguesso agora. Eu vou aumentar isso daqui para ficar... Pronto. Então, eu comecei tocando fogo bem ali. Qual é a sequência de recursão que a gente colocou? Esquerda, direita, para cima e para baixo. Então o fogo agora vai para onde? Esquerda. E agora ele vai para onde? Esquerda. E agora? Esquerda. E agora ele vai tentar esquerda, nada, direita, nada, para cima. Esquerda, nada, direita, nada, para cima. Esquerda, nada, direita, nada, para cima, nada, para baixo, nada. O que é que vai acontecer? Recursão volta, vira o xizinho e retorna. Recursão volta, vira o xizinho e retorna. Recursão volta, vira o xizinho, retorna, volta, vira x e retorna. E agora? Eu volto para esse cara, só que ele morre? Não, ainda não, porque ele tinha chamado esquerda, depois aí ele vai chamar o que agora? Eu estou bem aqui nesse nó, acabei de retornar para esse nó. Ele começou lá atrás chamando esquerda. Para onde é que ele vai chamar agora? Direita. Tá vendo? Esquerda e agora vai para direita. Esse cara que era bolinha vai virar x. Por que não foi esse cara aqui? Ai não, esse aqui já tocou fogo, esse aqui já tocou fogo. Ele já tinha virado, né? Já tinha virado o fogo. Então, bolinha, a esquerda, direita, para cima, é porque começou nele, na verdade, né? Esse cara aqui foi o primeiro. Então, agora vai ser para baixo, esquerda, nada, direita, esquerda, nada, direita, esquerda, nada, direita, nada, para cima. Não tem mais ninguém, volta, não tem mais ninguém, volta, não tem mais ninguém, volta, 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 volta. Aí ele volta para cá. Ele já tinha ido esquerda, já tinha ido direita, só que voltou para o primeiro. Já tinha ido esquerda, já tinha ido direita, agora está indo para cima. E aí ele continua, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, e aí vai. Ninguém, ai não, ainda tinha para baixo. Aí ninguém, ainda tinha para cima. Ninguém, ainda tinha para cima. E aí a gente tem recursão indo e recursão voltando. Por que é que o nosso código funciona? Porque quando eu retorno para um nó, eu volto para o estado em que ele estava na execução. Eu não perdi a pilha de chamadas. Volta exatamente para onde aquele cara tinha parado naquelas quatro invocações. Então, na primeira chamada de função, ele parou na segunda. Na próxima, ele parou na primeira. Na próxima, ele parou na terceira. Então, eu tenho
o estado de cada chamada de função preservado para que ele consiga continuar de onde parou. E aí, por isso, eu não preciso ficar anotando, quem eu falto ver daqui, como se eu estivesse num for linear. Se eu estivesse no for linear, onde o estado se perde, eu teria que ficar anotando, quem é que eu faltei visitar, quem é que ainda falta visitar, quem é que eu estou visitando. O que é possível. O que é possível, mas a gente vai fazer em outro caso. Seria quando a gente for fazer esse algoritmo com o algoritmo de pilha. Tudo que você faz com recursão, você consegue trocar por uma pilha ou uma fila. Só que a ideia aqui é que a gente está fazendo de forma recursiva, que aí a gente vai para as vantagens da recursão. A primeira é que, em termos de capacidade de expressividade, venhamos e convenhamos que isso daqui é fantástico, sim ou não? Em termos de capacidade de expressividade, isso daqui é lindo. Beleza? Professor, esse No Go a gente não tem char, tá certo? No Go existe um tipo que representa um caractere. A diferença é que o char, ele conceitualmente nas linguagens é 1 byte e ele só cabe aquele ASCII. E ele não cabe Unicode. Exato. E aí, o que é que as linguagens fazem? Toda vez que você tem que trabalhar com Unicode, você precisa usar uma outra coisa que não é o char. Exemplo, no C++ você usa o wchar, que é como se fosse um vetor que cabe em vários caracteres. No Java você vai ter algo equivalente, entendeu? Não é. Então, como o Go já é uma linguagem feita moderna, ele pensa a runa como cabendo um caractere. Se por acaso for um caractere simples, ele ocupa 1 byte. Se for um caractere complexo, ele vai ocupar 2 ou 3 bytes. Então, a ideia é que ele encapsula essa ideia de eu ter um Unicode aí dentro. Mas é um char, entenda? É um elemento visual, um item visual. Um item visual, um emoji, é um elemento de leitura. Será? Já que em Go não tem um char normal, a string em Go, ela é uma rede de... É uma rede de runas. O tamanho dela é variável, então? Não, ela é uma rede de runas. Então, você sempre sabe o tamanho da string te diz quantos elementos existem. Só que aí você vai ter 2 métodos. Um para perguntar quantos elementos existem e outro, por exemplo, para perguntar qual é o tamanho de espaço na tela que ele ocupa. Porque vão ter caracteres tipo emoji que ocupam 2 espaços de escrita, né? Então, mas assim, isso não é uma preocupação que a gente tem que ter, pelo menos agora, tá certo? Mas quando você vai fazer coisas que exigem alinhamento, aí você tem que verificar o método certo, porque símbolos complexos ocupam 2 espaços de tela. Mas, por enquanto, runa resolve pra gente. Chegar mais na frente, a gente vai ter tratamento especial para algumas coisas, tá? Então, vamos aqui para algumas coisas divertidas, para a gente continuar aqui. Número 1. Esse método aqui é o método base para praticamente tudo que a gente vai fazer visual. Esse é o método base. E aí, a partir desse método, eu poderia fazer muitas perguntas. Exemplo, quantas árvores pegaram fogo? Quantas árvores pegaram fogo? É que nem aquele negócio do vetor. A gente poderia dizer, rapaz, eu sei que eu peguei fogo. Se eu não sou árvore, então nenhuma árvore pegou fogo. Se eu existo, eu sei que eu peguei fogo. Eu sei que eu peguei fogo, mais o quanto de fogo que pegou fogo a partir dos meus colegas. Mais o fogo que pegou a partir desse colega, mais o fogo que pegou a partir desse colega, mais o fogo que pegou a partir desse colega. Perdão, botei 2 mais aqui. Tá certo? Então, se eu quisesse perguntar quantas árvores pegaram fogo, é a minha resposta, eu peguei fogo, mais o fogo que pegou a partir de cada um dos meus colegas.
A gente poderia ter um monte de perguntas, como por exemplo, verifique quantas áreas existem separadas no mapa, onde nenhuma pega fogo em outra área. Aí você teria que sair começando a tocar fogo. Rapaz, eu saí andando, toquei fogo aqui, o fogo se espalhou. Pronto, tudo isso aqui pegou fogo, é uma área. Aí saí andando, ops, achei outra árvore, toquei fogo, pegou fogo em tudo, outra área. Então, tem muitas perguntas para fazer a partir daqui. Só que esse código, do jeito que ele está aqui, ele começa a ficar ruim para a gente escrever algumas perguntas. Uma delas é a pergunta da... Não consigo fazer assim, não? Quebrar? O mais tem que estar do lado esquerdo. Pronto. Uma delas é a pergunta que é a atividade da... mas dá uma agonia todo mundo ir embora, mano. Sei que tem uns que tem que sair, mas... é sofrido. Vou dar mais aula, não. Fiquei triste. Que é a atividade do labirinto. Então, se vocês conseguirem fazer todas e refazer a queimada, sugiro que vocês quebrem a cabeça com o labirinto. Labirinto e a queimada são a mesma atividade, só a pergunta que é diferente. A queimada simplesmente manda tocar fogo em tudo. O labirinto diz, ei, dessa expansão que você fez, o objetivo é você, partindo de um ponto num labirinto, chegar na saída. Ok? Esse labirinto é um labirinto perfeito, significa que entre quaisquer dois lugares só existe um caminho, não tem perigo de você fazer loop, tá bom? Então a pergunta é, saindo de um ponto, equivalente à queimada, na queimada você tocava fogo nos hashtags, aqui você só pode andar pelos espaços em branco. Faz a expansão, na hora que você está chamando a recursão, em algum momento essa expansão chega no destino, na saída, o código é o mesmo, a expansão, a pergunta é diferente. O ponto de parada é diferente. O ponto de parada antigo era enquanto tiver árvore faz. O ponto de parada agora é cheguei no destino. Se eu cheguei no destino, aí eu vou precisar avisar para quem me chamou que eu sou o destino. Porque a pergunta agora é, ei, expandindo a partir de você, eu chego no destino? Antes não tinha retorno. Agora a resposta é, rapaz, se eu sou o destino, sim, você chega no destino. Se eu não sou o destino, mas algum dos meus 4 colegas é caminho para o destino, então eu sou caminho para o destino. Então faz sentido? Eu estou andando pelo labirinto, eu não sou o destino, mas algum dos meus 4 colegas diz que ele leva ao destino. Então eu tenho que avisar para quem me chamou, ei, por mim você chega no destino. Então, cada invocação da função vai retornar um true ou false, dizendo se eu sou ou não sou. E aí, baseado nesse retorno, aí eu defino para dizer, eu vou ou não colocar aquele xizinho. Lembra do xizinho que a gente colocava no retorno? Aquele xizinho poderia agora representar 2 coisas. Se o cara é caminho, eu me marco como caminho. Se o cara não é caminho, eu me marco como um beco sem saída. Baseado na resposta dele, eu digo, rapaz, se todos os 4 retornaram que nenhum leva ao destino, eu sou um beco sem saída. Se algum dos 4 disse que é destino, então eu sou um caminho de saída. É a mesma recursão, só muda a entrada e só muda a saída. E aí você consegue gerar o caminhozinho, os pontinhos aqui entre quaisquer 2 lugares do labirinto. Mesmo código, só a forma de pensar a entrada e saída que é diferente. Tudo bem, meu povo? Então, bons estudos. Provavelmente eu não sei o quanto vocês vão conseguir fazer, porque não quero que ninguém estude na Semana Santa, a não ser que você ache divertido, vá rezar, é muito melhor.